Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu gravei alguns vídeos falando para a gente aqui da concepção do que é o consciente e o inconsciente, que o inconsciente é representado pela criança interior e que é o inconsciente quem projeta a nossa realidade. E que este inconsciente vai usar o conteúdo que ele tem guardado. Então, se nós temos muitas memórias de traumas, memórias negativas, memórias de coisas que foram difíceis para nós, de situações tristes, estas memórias vão ser reproduzidas em nossa vida ao longo do tempo, fazendo com que a nossa vida, então, repita aqueles traumas que nós vivemos, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 7 anos. E aí eu disse para vocês que ia falar de algumas técnicas que são muito boas para a limpeza dessas emoções, desses traumas que estão fazendo repetir na nossa vida situações desagradáveis, que estão moldando a nossa realidade de uma forma negativa. Hoje eu quero falar para vocês de uma técnica que se chama Ho'oponopono. O Ho'oponopono, na verdade, é uma ritualística havaiana que um povo de sacerdotes, um grupo de sacerdotes chamados kahunas, criaram e eram os detentores deste segredo. Esses kahunas, o nome deles quer exatamente dizer detentor do segredo. Então, tinha uma linhagem desses sacerdotes que trabalhavam com o Ho'oponopono dentro dos conflitos que ocorriam entre os membros da tribo, ou até mesmo de questões de saúde, questões emocionais, tudo, eles trabalhavam através do Ho'oponopono. O Ho'oponopono começou, então, a ser divulgado e conhecido aqui para nós a partir de uma sacerdotisa kahuna que se chama Monassi Meona, que sintetizou esses conhecimentos, essas práticas, essa ritualística e traduziu isso em algumas técnicas que são utilizadas para cura e limpeza de emoções e de traumas. A Monassi Meona, ela é então uma sacerdotisa e ela fez esse compilado a respeito da base do Ho'oponopono. Em seguida, um médico que chama Heolen, ele lá do Havaí também, ele ficou interessado nessa prática do Ho'oponopono, ele estudou o Ho'oponopono, ele era médico psiquiatra, e então ele entendeu como que o Ho'oponopono poderia curar pessoas, porque ele obteve uma cura muito significativa para a filha dele, de uma doença que nenhum médico na época estava conseguindo tratar, através do Ho'oponopono. Então, o Dr. Heolen, ele começou a praticar o Ho'oponopono e, como ele era psiquiatra, ele assumiu um desafio que era o de dirigir um hospital de manicômio presidiário. Ou seja, eram presos que haviam cometido crimes graves e que eram também doentes mentais. E ele, então, começou a tratar os internos, os que estavam presos nesse presídio, com a técnica do Ho'oponopono. E foi através dessa experiência que o Dr. Heolen fez lá no Havaí, num hospital psiquiátrico penitenciário, onde ele conseguiu a cura de quase 100% dos detentos, que eram gravíssimos os casos, eram tratados com vários remédios controlados, e ele conseguiu, então, a cura destes detentos. Depois o hospital chegou a ser fechado, porque não havia mais pacientes lá, através do Ho'oponopono. E sem ter nunca tido um contato com sequer um dos detentos. Ele nunca teve contato com nenhum deles. Ele cuidou de todos através do Ho'oponopono, sem estar em contato com eles. Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa história do Dr. Heolen, vocês podem procurar pela história dele e vocês vão entender, então, como é que aconteceu o processo de cura nesse manicômio presidiário. E agora eu quero falar para vocês um pouco de como é que funciona o Ho'oponopono. Muitas pessoas conhecem o Ho'oponopono através das 4 frases: eu te amo, eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata.
E as pessoas acham, às vezes, que o Ho'oponopono se resume na repetição destas 4 frases para qualquer situação que a pessoa estiver vivendo. E isto é muito simplório, é muito achar que o Ho'oponopono se resume a simplesmente repetição de 4 frases. É muito pueril esse tipo de pensamento, porque é todo um conjunto de conhecimentos de um povo e de um grupo de sacerdotes milenar, um conhecimento milenar. Então, o Ho'oponopono, ele tem como base a filosofia Kahuna, que propõe para a gente que existem 3 eus, que compõem a nossa psique. Esses 3 eus são o eu médio, que é este eu persona, que é aquele que fala aqui para vocês agora, só é a pessoa que fala aqui, o personagem que nós revestimos dele para poder nos socializarmos, para realizarmos as tarefas do dia a dia. Isto é para nós aqui o consciente. O outro eu é o eu básico, que é aquele que guarda todas as memórias, que detém todos os traumas, todas as sensações, tudo aquilo que a gente vivencia ao longo da nossa vida é guardado, então, no eu básico, que lá na tradição Kahuna é chamado de Unihipili, e para nós aqui é o inconsciente ou criança interior. E o terceiro eu é o eu superior, ou seja, a centelha divina, Deus presente em nós. Essa tríade que forma, então, a nossa psique, segundo a tradição Kahuna, é a base, então, de todo o desenvolvimento da nossa vida e de toda a projeção da nossa realidade. Ou seja, a nossa criança interior, que é a Unihipili, que é o inconsciente, é a grande responsável por projetar toda a nossa realidade. Isso eu já falei com vocês em outros vídeos. E quando a nossa criança interior está cheia de conteúdo negativo, a nossa vida vai ser uma repetição de conteúdos negativos. E como é que o Ho'oponopono faz para limpar estas memórias? O Ho'oponopono também trabalha com o pressuposto de que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, nós assumimos essa total responsabilidade daquilo que acontece conosco e, a partir daí, nós vamos curando estas memórias. A partir de uma petição mesmo, de desculpas, de perdão para a nossa criança interior, pelo que existe em nós que está criando determinada situação. E a gente pode fazer isso de uma forma bem simples. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que hoje eu tive uma notícia muito ruim no meu trabalho, que eu fui demitida. E aí, esta notícia, ela está totalmente ligada à projeção da realidade que a minha criança interior está fazendo. O que eu posso fazer é ter uma conversa interna com esta criança interior e dizer a ela: querida criança interior, querida Unihipili, eu peço a você perdão por tudo que existe em mim que está criando esta realidade para nós duas, para mim e para você. Eu peço a você que limpe em mim todas estas memórias, que libere todo o pacote de memórias que existe em mim, que provocou esta situação em nossa vida. E aí até você pode repetir as 4 frases. Eu te amo, eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata. Esse diálogo ele tem que ser muito sincero, ele tem que vir do fundo do seu coração e ele tem que estar também ancorado numa relação de confiança da sua criança interior com você. Então, se a sua criança interior está há muito tempo abandonada, se você não olha para si mesmo, se você não se cuida, se você não se ama, se você não se protege, e aí você começa a manter um diálogo com a sua criança interior antes de resgatar a confiança dela, muito provavelmente você não vai obter êxito nenhum. Você pode pegar ali essas 4 frases e repetir por 1000 vezes durante a sua vida aí, que essa questão não vai ser limpa para você, porque a sua criança interior simplesmente não confia em você.
Então, o primeiro trabalho que nós temos é o de resgate da confiança da nossa criança interior. E isso a gente faz com práticas diárias de autocuidado e de autoamor. Isso a gente faz diariamente, tendo uma conversa interna, onde a gente assume com essa criança interior que a partir de agora nós pedimos perdão por todas as vezes que nós a abandonamos, por todo o tempo em que nós não olhamos para ela, por todo o tempo em que ela se sentiu sozinha e ninguém pôde ajudá-la, e que nós não fomos lá para poder cuidar dela, e que a gente pede perdão por todo esse tempo em que a gente a abandonou. E a gente se compromete a partir de agora que nós não vamos mais deixá-la sozinha, que nós vamos cuidar dela como prioridade única da nossa vida. Ela será a nossa primeira preocupação, nosso primeiro cuidado, será a nossa maior prioridade. E a partir daí a gente assume então esse compromisso com a criança interior de ser leal a ela e de protegê-la acima de qualquer coisa. Aí você vai me dizer, mas a minha criança interior é cheia de traumas porque o meu pai, minha mãe me trataram assim, me trataram assado, que eu sou uma vítima e tudo. Não. Você para de assumir papel de vítima e assume papel de protagonista. Você vai dizer para sua criança, embora você tenha tido várias memórias negativas, vários traumas, várias experiências que te deixaram muito magoada, muito chateada, se foi com o papai, se foi com a mamãe, se foi com alguém que era seu cuidador, se foi com o professor, se foi com um coleguinha, não importa. A partir de agora, eu assumo total responsabilidade por cuidar de você. Eu serei seu pai e sua mãe. Eu agora sou adulta, e eu tenho condição de dar a você tudo o que você não teve. Carinho, amor, proteção, cuidado e prioridade. A partir de hoje, eu assumo com você esse compromisso de te dar 100% de prioridade de cuidado. Então, você faz essa ritualística com a sua criança diariamente, tá? De cuidado com ela. Vai resgatando a confiança dessa criança interior com você, passo a passo, paulatinamente. Existem meditações guiadas para esse contato com a criança interior, que a gente pode fazer. Na internet você acha isso, é só procurar meditação guiada para criança interior. Você faz isso o tempo que for necessário, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses, a vida toda, para que você resgate a confiança da sua criança interior. Quando você tiver resgatado essa confiança da criança interior, não fale com ela novamente, não atraia, porque ela vai te abandonar e não vai querer mais ouvir você. Então, o seu autocuidado vai passar a ser um compromisso seu, diário, constante e permanente. Você irá fazer isso todos os dias, todos os momentos da sua vida a partir de agora. E você vai ver que quando você pedir à sua criança para liberar um pacote de memórias de alguma coisa que está acontecendo dentro da sua vida, que você não quer que aconteça mais, você pode pedir a ela com todo o seu coração, porque ela vai te liberar essas memórias. A partir daí, você começa um processo de limpeza interna que vai transformar a sua vida. Eu não vou mais continuar com esse assunto aqui para o vídeo não se alongar, mas se vocês tiverem algum interesse em saber mais sobre técnicas de limpeza para a criança interior, utilizando o Ho'oponopono, vocês podem me perguntar aqui que eu responderei para vocês. Deixem as suas perguntas. E se você gostou do vídeo, por favor, dê um like e compartilhe com outras pessoas para que mais gente também possa ficar sabendo desse conteúdo. Um beijão para vocês e até a próxima.